Convido você a abrir a Bíblia no texto de Marcos, no capítulo 10. Gostaria que o senhor José ficasse de pé. José pediu para agradecer pelo livramento do seu filho. Levanta a mãozinha onde está o José. Tá bom, José, obrigado. Vamos estar agradecendo. Ele agradece a Deus pelo livramento do seu filho Isaac. Nós vamos orar agradecendo. Feche os olhos sentados. Pai, há no coração do Senhor José uma gratidão. Ele agradece pelo livramento que o seu filho teve. Ele entende de que a mão do Senhor esteve ali presente na vida do seu filho. E o seu coração vem a declarar nesta noite a sua gratidão ao Senhor. Que o Senhor possa receber a sua gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Abre a sua Bíblia aí, Marcos, no capítulo 10. A partir do versículo 17 até o versículo 22. Marcos 10, 17 a 22. O texto sagrado vai dizer assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e segue-me. E siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que Deus abençoe a sua palavra, amém? Pai, obrigado, porque o Senhor está entre nós, e a tua palavra é lida. Nós temos o privilégio de ouvir a leitura da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha trazer ao nosso coração entendimento desta palavra. Que entre nós tenha liberdade neste lugar, que eu possa encontrar ouvidos abertos para ouvir a única voz, que é sobre toda voz, a voz de Jesus. Fique entre nós, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Se a gente for ler aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, esse capítulo nós vamos encontrar aqui uma sequência
interessante de histórias. E uma delas fala a respeito de um jovem rico, que Jesus estava indo em direção a Jericó, e no meio do caminho aparece esse jovem rico, e para Jesus, e faz uma pergunta a Jesus. Ele faz, no capítulo 17, ele faz a seguinte pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Se a gente for olhar bem o texto, olha o que o jovem faz. De que maneira que o jovem chama o Senhor? O texto vai dizer que esse jovem se dirige ao Senhor e chama o Senhor de bom mestre. Ou seja, na cabeça desse jovem, Jesus era um bom mestre. Era um bom mestre que talvez esse jovem estava ali interessado em buscar alguma coisa interessante para que Jesus o ensinasse. Mestre é aquele que ensina, aquele que traz algo novo, ou aquele que traz algo que a gente não tenha conhecimento. E por ele ser mestre, detentor de conhecimento, ele tem a capacidade de ensinar. E esse jovem, curioso, certamente tem algo ainda a me ensinar. É a maneira como você enxerga Jesus vai determinar o que você vai receber do Senhor. Vou repetir. É a maneira como você enxerga Jesus vai determinar o que você vai receber dele. Essa era a visão desse jovem. Se a gente lembrar um pouquinho de quando Jesus perguntou para os seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era. Jesus chega aos seus discípulos e diz assim: olha, tem uma turminha aí que me acompanha. Você convive com eles. Eu gostaria de saber o que eles pensam a meu respeito. Você consegue me informar o que está na cabecinha desses que andam atrás de mim, atrás de milagre, atrás de algum favor? Aí os discípulos respondem: ah, Jesus, uma turminha aí, tem gente aí dizendo que o Senhor é um dos profetas. Olha, tem gente dizendo aí que você é um dos profetas que voltou dos mortos. Mas Jesus, mas tem outros aí dizendo que o Senhor é Jeremias ou Isaías. Tem gente dizendo aí que o Senhor é João Batista. Tem gente dizendo aí que o Senhor é só mais um mestre em Israel. Mais um mestre em Israel. Tem gente dizendo aí que o Senhor é um impostor. Então, queridos, essas pessoas não puderam receber nada de Jesus, porque elas não sabiam realmente quem ele era. Essas pessoas não tinham a dimensão
qual era a dimensão, o poder, o tamanho do poder que Jesus tinha. Então elas diziam aquilo que eles tinham da sua visão natural a respeito do Senhor. Mas nesse meio desse diálogo com os discípulos, Jesus se dirige a Pedro. Você, Pedro, o que você diz a meu respeito? E Pedro fala assim: Senhor. Pedro logo realmente declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro declara isso, Pedro está revelando para mim e para você que ele verdadeiramente conhecia quem era Jesus. Pedro não tinha um entendimento que Jesus era um bom mestre, não. Ele tinha um entendimento que ele era o Filho de Deus. Ele entendia quem era. E a vida dele foi completamente transformada naquele dia, a ponto de Jesus falar para ele: olha, o que você está falando aqui não é de você. É uma revelação do Espírito Santo, é uma revelação de Deus na sua vida. Então, querido, se a gente for olhar para essa pergunta desse jovem, a gente pode perguntar assim: quer dizer então que Jesus não era mestre? Jesus era mestre. Mas o mestre, o melhor mestre que já havia pisado na face da terra. Porque a palavra de Deus diz, inclusive, que as pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e ficavam o quê? Maravilhados. Jesus tinha um diferencial entre os mestres de Israel. Tinha muitos mestres bons em Israel. Tinha mestres severos em Israel. Então, queridos, a gente olha esse texto aqui, a gente vai ver que existe diferença de ensinamentos pelos seus mestres, pelos mestres que havia em Israel. E Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. Só que Jesus era muito mais do que um bom mestre. Ele era o Filho de Deus, o Cristo, o enviado de Deus. Então Jesus era muito mais do que um bom mestre a ser seguido. Jesus era aquele que havia sido prometido. Então o jovem rico já começou de maneira errada, fazendo essa pergunta, porque na cabeça dele era apenas um bom mestre. Depois, ainda no versículo 17, o jovem faz a pergunta: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então aqui você percebe aqui no texto uma outra característica a respeito do jovem rico. Ele era um religioso. Era um religioso. E por que eu posso afirmar isso, que ele era um religioso? É porque ele queria saber o que ele precisava para ser salvo. Porque ele achava que o bom mestre poderia informar. Então a gente olha aqui o texto, ele queria que Jesus o ensinasse o que ele tinha de fazer para ser salvo. Ou seja, ele me ensinando o que eu devo fazer, agora é comigo.
as minhas ações vai fazer com que eu possa ser salvo. Isso é religião. E religião é um conjunto de regras do que você pode fazer para se salvar. Isso é religião. Religião são pessoas tentando fazer um monte de coisas para se aproximar de Deus. Mas o verdadeiro evangelho não é assim. É diferente. É Deus fazendo. É Deus se entregando. É Deus entregando o seu único filho para se aproximar de nós. Não é ação humana. Não é o que eu tenho que fazer. Então a religião é o homem fazendo o seu melhor para subir ao céu ou para alcançar a vida eterna. Não. Tem muita gente aí que, eu sou um homem bom. Eu faço boas obras. Eu ajudo os pobres. Eu faço uma série de coisas que isso traz uma satisfação ao meu coração. E pelo fato de eu estar fazendo, pelo fato de eu estar olhando as necessidades uns dos outros e fazendo isso em benefício dos outros, eu posso ter um sentimento de que eu estou bem com Deus, que eu posso ser salvo. Não, obras não salvam. Esse jovem rico tinha na sua mente que fazendo obras, ele poderia herdar a vida eterna. Querido, a religião diz para o homem, faça. O verdadeiro evangelho diz para o homem, creia e receba, porque é de graça e é pela fé. Olha a diferença. Então, querido, tem gente aí que pensa que Jesus veio para ser apenas um mestre, para ensinar o caminho para um bom casamento. Tem muita gente pensando que Jesus veio para ser mestre e ensinar o caminho para ser bem-sucedido nos seus negócios. Tem gente aí pensando de que Jesus veio para ser apenas um mestre e ensinar o caminho para que você possa ser salvo. E o que a gente mais encontra por aí são livros de autoajudas. 10 passos para isso, 10 passos para aquilo outro, para que você possa ser ensinado como você ser salvo ou alcançar a vida eterna. Então Jesus, querido, Ele veio no seu lugar. Ele veio no seu lugar. É isso que Jesus veio. Imagina aqui com o pastor. Algo a gente clarear melhor esse entendimento aqui. Imagine comigo uma pessoa se afogando no meio do mar. Está lá as ondas puxando, a corrente puxando, as ondas fortes, água para um lado, água para o outro, pessoas tentando ir para uma direção da praia, a corrente puxando, levando para outro lado, para o fundo. Imagine essa cena. Não sei se você já viu isso pessoalmente ou na reportagem. Pessoas tentando se salvar. E de repente aparece um salva-vida para salvar essa pessoa. E essa pessoa chega e fala assim, aí, toma aqui esse livrinho aí. 10 passos para você ser salvo. 10 passos, 10 maneiras para como você sair dessa situação.
essa pessoa vai ser salva? Não. Até ele ler tudo que precisa ler, todos os requisitos, tudo aquilo que precisa, ele não vai ser salvo. Este livro vai te ensinar a andar, a nadar, sair da correnteza, ele vai te dar alguma forma. Tem aqui experiências de vários nadadores que foram vitoriosos por praticar esses métodos. Isso vai fazer você ser salvo. Então, querido, isso não tem lógica. Por quê? Porque uma pessoa que está afogando não precisa aprender a nadar. Ela precisa ser salva. Há muita gente assim, querido. Há muita gente assim. Eu creio que aqui, há muitos aqui que estiveram nessa condição. Era como essa pessoa afogando no mar dos pecados. Estavam perdidos. As correntezas do pecado te levando para um lado, te levando para o outro, tão forte que você não tinha como salvar. E Jesus, o salva-vidas, chega perto de você. Eu posso, eu tenho condição, eu estou habilitado, eu sou capacitado, eu sou o único que posso tirar você dessas correntezas do pecado, aquilo que está afogando você, aquilo que está levando você a morrer, só eu posso fazer. Então, querido, eu quero dizer nesta noite que a Bíblia diz que Jesus veio e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus não veio para te ensinar o caminho, Ele veio para dizer, eu sou o caminho. Ele veio para dizer, ser o caminho, ser a verdade, ser a vida. E João vai dizer isso, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus está dizendo para aquele que estava no mar afogando, não se preocupe, não se desespere, eu vou fazer por você, eu vou tirar você daí. Não é você fazendo, é Jesus fazendo. Por isso, querido, a gente precisa mudar a nossa visão a respeito de Jesus. E muitas das vezes até a nossa maneira de orar. Por quê? Às vezes, eu e você fazemos as orações igual a do jovem rico. Ou seja, o tempo todo a gente está pedindo, Senhor, olha só, Senhor, me ensina a lidar com esse problema. Jesus me ensina, ele pode até te ajudar. Mas muitas das vezes a gente está fazendo essa oração, me ensina como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Jesus é um bom mestre? É um bom mestre. Claro que nós podemos e devemos buscar ensinamento, mas a gente precisa aprender uma coisa. Hoje eu quero desafiar a você a mudar a sua oração. Ou seja, ouse pedir para Ele, Senhor, vem fazer o que eu preciso fazer no meu lugar. É Jesus que faz, querido. Não é você que faz. Não é Jesus que vai se ensinar, mas é Ele que vai fazer por você. É isso que o jovem não entendia. E muitas das vezes estamos assim. Então aquele jovem rico era um religioso. Ele era alguém que vivia com base na lei.
Ou seja, ele achava que podia herdar a vida eterna por causa das coisas que ele fazia. Aí Jesus chega para ele assim, no versículo 18, vai dizer assim, respondeu Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí Jesus fala assim, sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfrutará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha adolescência. Pensa comigo aqui, se esse jovem sinceramente obedecia a todos os mandamentos? Não. Sabe quantos mandamentos a lei exigia? 613 mandamentos. Ele cumpria isso todos os dias? Não, mas ele falava que cumpria. Então, queridos, você acha que aquele jovem tinha essa capacidade de obedecer a esses mandamentos? Não. E no capítulo 21, no versículo 21, Jesus continua. Aí Jesus continua dizendo, e Jesus, fitando-o, o amou e disse, só falta uma coisa, jovem. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Qual foi a atitude daquele jovem? Ele contrariado, entristecido, decepcionado, desapontado com a palavra de Jesus, ele saiu triste, retirou-se, que era dono de muitas propriedades. Primeiro, olha só o que aconteceu até agora. Primeiro, o jovem perguntou para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Segundo, como ele era religioso, o Senhor disse para ele ir seguir os mandamentos. Ele cumpriu? Não. Terceiro, o jovem disse que sabia todos os mandamentos. Cumpriu? Não. E aqui no versículo 21, o Senhor vem e diz para ele, tudo bem, você segue os mandamentos, certo? Você segue os mandamentos, certo? Faz o seguinte, vende tudo que tem e dá aos pobres. Por que aquele jovem sai entristecido com aquilo? Porque na época, para alguém ser um discípulo de Jesus, para ser um seguidor de Jesus, para ser um discípulo de um mestre em Israel, ele tinha que seguir o padrão do mestre, dos mestres que ali tinha. Então, o mestre colocava todas as condições e regras na cabeça daquele jovem para que ele cumprisse. E Jesus não. E Jesus, conhecendo o coração dele, entendendo o coração dele, Jesus o amou, entendia que o ídolo dele, o coração dele era sequestrado, era firmado pelas riquezas que ele tinha. O seu Deus era as suas riquezas, os seus bens. O Senhor constatou na sua vida que ele era um jovem avarento, o coração dele era endurecido, ele se importava mais com as riquezas do que com as coisas de Deus. Querido, Jesus amava aquele jovem, por isso que no versículo 20 ele diz, Jesus fitando-o amou e disse, que aquele jovem poderia ter se tornado um discípulo de Cristo, poderia ser o 13º discípulo no conjunto de discipulado de Jesus, mas porque ter um coração voltado para as coisas da terra, ele deixou de ser um discípulo de Jesus. Querido, sabe,
Um dia a nossa vida é mudada de verdade quando nós entendemos de que o Senhor vem com um propósito de alcançar o nosso coração. Talvez você tenha um pensamento e tenha até um relacionamento com Jesus achando que Jesus é bom. Um bom mestre. Ele é um bom mestre. É um dos melhores mestres da face da terra. Mas ele não veio aqui para ser um bom mestre. Ele veio nessa terra para ser Salvador e Senhor, transformador de vida. Talvez você tenha um relacionamento com Jesus entendendo de que você pode usufruir das bondades de Jesus. No dia que entendemos que não somos bons o suficiente, no dia que entendemos que não podemos nos salvar simplesmente seguindo uma lei, no dia em que entendemos que não conseguimos dar a nós mesmos, no dia que entendemos que nós não somos bons o suficiente para manter o nosso casamento, no dia que entendemos que nós não somos bons o suficiente para criar os nossos filhos como deveria, no dia que entendemos que nós não somos a última Coca-Cola como líderes, ou como ministro, ou como servo, ou como pai, ou como pastor, no dia em que entendemos que precisamos de Jesus para tudo na nossa vida. A gente precisa de Jesus para tudo, querido. Talvez você entrou nessa noite aqui, achando que Jesus é um bom mestre. E que sua relação com Ele é apenas o que Ele pode te ensinar, o que Ele pode fazer na sua vida. É um engano, querido. Eu classifico isso como uma vida de religiosidade. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida e nem para a sua vida. A minha oração é que você venha, é para que Jesus venha te ensinar alguma coisa para você fazer. A minha oração é para que Ele venha fazer algo no seu lugar. Aquilo que você precisa fazer, deixar que Ele faça na sua vida. Não é para Jesus vir a te ensinar, é para que Jesus venha fazer no seu lugar. Você que está aqui nesta noite, que ainda não se tornou um discípulo de Jesus. O que é discípulo? É um seguidor. É aquele que segue o seu mestre. E a palavra do Senhor diz que Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus já fez a sua parte. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Morreu lá na cruz. Para perdão, para a salvação da minha vida e da sua. O que você precisa é crer e receber de graça e pela fé aquilo que Jesus já fez na cruz por você. Não é Ele que vai te ensinar a fazer, Ele já fez por você. O que você precisa nesta noite é apenas crer e convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, talvez hoje você se identifica com esse jovem rico. Talvez tenha uma vida moral exemplar. Frequenta a igreja. Até é respeitado na comunidade cristã. Mas sinta que algo falta em sua vida espiritual. E Jesus está olhando para você nesta noite aqui,
Com o mesmo amor que olhou para aquele jovem, está olhando para você nesta noite. E talvez você esteja fazendo o mesmo diagnóstico. Há algo em sua vida que está ocupando o lugar que pertence a Deus. Talvez sua família, talvez seu carro, talvez o seu trabalho, talvez alguma coisa dessa terra está substituindo Jesus. Aquele jovem estava entristecido porque ele amava as suas riquezas. Ele fez uma péssima escolha. Ele deixou de convidar Jesus para ser Senhor, para ficar com as suas riquezas. A pergunta que fica aqui para encerrar a minha palavra: você está disposto a pagar o preço? Ou seja, está disposto a renunciar a tudo que compete com Jesus em seu coração? Você está disposto a fazer de Jesus o Senhor absoluto da sua vida? Não cometa o mesmo erro que esse jovem rico cometeu. Não se retire deste ambiente nesta noite triste, decepcionado. Antes, Jesus convida para que o seu coração se humilhe diante do Salvador e Senhor, aquele que olha você, aquele que ama você, aquele que quer ter um relacionamento com você, aquele que quer perdoar os seus pecados, aquele que quer mudar a sua identidade para filho de Deus. E nesta noite você possa reconhecer essa necessidade de ter Jesus como Senhor e Salvador. Que você nesta noite possa entregar os ídolos do seu coração e convidar e receber Jesus pela fé, para que você tenha vida e vida eterna. Quero convidar o ministério de adoração para nós cantarmos um cântico. Feche seus olhos enquanto o ministério vem aqui. E a igreja esteja orando nesse momento. Feche seus olhos. Você não está somente diante de um bom mestre, o maior mestre que já passou nesta terra, mas você está diante de Jesus, o Salvador. E que você nesta noite possa deixar que o Espírito Santo toque seu coração e que você possa reconhecer a maneira como você tem vivido e convidar Jesus para ser Senhor e Salvador. Convido você a ficar com os seus olhos abertos e fazer essa oração comigo. Talvez você nunca fez essa oração, mas eu convido você a fazer essa oração comigo. Você e Deus, você e Jesus. Quer fazer essa oração comigo? Eu ensino você a fazer essa oração. Repita comigo aí no seu íntimo, no seu coração, na sua mente. Ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador. Reconheço que tenho vivido para mim mesmo e não para Ti. Reconheço que há no meu coração, na minha vida, ídolos que têm ocupado o lugar, só pertence a Ti, Jesus.
Peço perdão pelos meus pecados, pela minha rebeldia. Jesus, eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados, mas também ressuscitaste para a minha justificação, para a minha salvação. Hoje, diante de ti, diante da tua palavra, diante daquilo que eu ouvi, eu renuncio os meus ídolos e entrego o controle total da minha vida a ti, Jesus. Aceito o Senhor como meu Salvador. Eu convido Jesus para entrar na minha vida. Peço que o Senhor transforme o meu coração. Faço essa oração no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Ficar de pé. Se você fez essa oração comigo, essa oração de entrega, gostaria de convidar que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que eu quero orar pela sua vida. Sem constrangimento nenhum, sem vergonha nenhuma. Venha que eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, eu quero orar pela sua vida. Pode sair do seu lugar enquanto nós cantamos. Eu entreguei. A igreja esteja orando. Ora, igreja, ora. E percebi que és tudo que procurei. Deus abençoe esse casal aqui. Por isso Mais alguém? estou aqui. Sai do seu lugar. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Você que fez essa oração, vem aqui que eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem. É um momento seu com Deus. Vem em nome de Jesus. Você que está afastado da casa de Deus, da presença de Deus, é um tempo de você reconciliar com Ele. Sai do seu lugar. Você que tem vindo, você que tem estado nas células, tem recebido a palavra do Senhor, mas ainda não tomou uma decisão. Esse é o tempo de você fazer isso publicamente. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Meu coração eu entreguei a ti. Eu vim correndo te encontrar. Pode sair do seu lugar. Tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Tu conhece o coração desses que aqui vieram. Tem gente diante de Ti nesta noite que crer que Jesus não somente é um bom mestre, mas é o Senhor e Salvador das suas vidas. Eu oro para que o Senhor venha trazer transformação nas suas vidas agora. Quando eles convidam Jesus, quando eles oraram, confessando e entregando a sua vida ao Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo venha fazer a obra de transformação, perdoando os seus pecados, salvando as suas vidas, fazendo deles discípulos de Jesus. E como igreja do Senhor, como células, como lideranças, eles possam ser ajudados a ter na sua vida, a partir desse momento de crer na pessoa de Jesus, ter uma imagem e semelhança de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque vidas entenderam a Tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Os líderes, por gentileza, vão até ali, vão tomar o seu lugar. Eu quero convidar aqui a família da Evelyn.